Aqui está uma obra de Leonardo, sobreviveu ao bombardeio na Segunda Guerra Mundial, que é a Santa Ceia. Tá? Vocês estão vendo aqui a Santa Ceia e ela está nessa parede coberta. Um tapume, está vendo? Tapume, esse andame está aqui atrás. Observe a pintura, o afresco aqui na parede, que é esse mesmo que está aqui. Ela foi toda reconstruída, mas não completaram toda a pintura. Então, a Santa Ceia ficou salva. Era um refeitório. Nesse local só permite a entrada de 20 pessoas a cada 15 minutos. É uma entrada controlada para justamente preservar a Santa Ceia. Tá? E ela, por ter sido feita em uma técnica considerada muito frágil, ela foi restaurada ainda nos tempos de Leonardo. Tá? Então, alguns defendem que elas têm muito pouco ainda feito pelo mestre. E aí, para vocês verem o que uma obra de arte passa no decorrer do tempo, ela sofreu um bombardeio. Em algum momento, alguém abriu uma porta nos pés do Cristo. Então, vocês estão vendo aqui a porta. Quer dizer, no passado tinha uma porta. Ela foi fechada. Quando se fechou, se optou por não restaurar esse pedaço, deixar a marca que essa obra passou. Porque podiam simplesmente, a porta foi fechada, então vamos completar aqui que é apenas uma cena de uma mesa, de um salão com a mesa. Não, mas deixaram. Tudo isso para se identificar o que a obra passa durante a sua existência. Então, muitas vezes nós vemos aqui a Santa Ceia, não é? Ou a Mona Lisa no Louvre, ou várias outras, a gente não imagina o que tem por trás. O que é que elas passaram para estar no museu, para estar nas galerias, né? Então, nós vamos ter, na época da Segunda Guerra, locais inteiramente bombardeados e reconstruídos. Então, você olha e você pensa, nossa, isso aqui não está aqui há 300, 400, 500 anos. Não, sofreu e foi reconstruído. Então, nós temos a Santa Ceia. Aqui uma imagem mais próxima, tá? Ela é pintada justamente naquele momento da passagem bíblica que Cristo revela que um dos apóstolos ia trair ele, tá? Um de vós vai me trair. É justamente esse momento, todos se perguntando quem, não é? Tipo, sou eu. E foi uma cena muito recriada no mundo da arte. Nós vamos ter várias Santas Ceias. E muito comum também colocar nas casas, né? Principalmente na sala de jantar, na cozinha. Eu estou tentando aqui ver se eu acho o Judas, que normalmente em algumas representações da Santa Ceia, ele é o único que é pintado de costas para o espectador. Então é como se a gente estivesse vendo a cena. Então observe, aqui já temos uma perspectiva, já temos um fundo montanhoso, o Cristo ainda no centro da cena e apóstolos de um lado e apóstolos do outro. Aí aquilo que eu falei, a porta que foi aberta, depois fechada, e se manteve assim. E a mais famosa obra dele, acho que todo mundo aqui já viu, eu não sei. Quem não viu pessoalmente já deve ter visto virtualmente, filmes, tantas histórias em volta da Gioconda, né? Ela aqui e ela no Louvre. Então, é isso aqui que quem já esteve no Louvre vai ter que passar para ver a Mona Lisa. Ou quem já esteve sabe do que eu estou falando.
da multidão de turistas para você ver para chegar perto, e você tem obras tão valiosas quanto. Mas alguém sabe por que a Mona Lisa ficou tão famosa? Mais ainda do que ela já era. O olhar enigmático, né? É o olhar enigmático. Aqui já tem uma técnica chamada técnica do esfumato. Observe que, comparando ela com a Vênus do Botticelli, o rosto não é tão marcado. Você já tem uma suavização do queixo. Tá vendo? Vou voltar aqui rapidinho só para vocês observarem o que eu estou falando. Tá vendo? A Vênus ela é marcada. Você vê um contorno escuro no queixo, no rosto, como se fosse como se o Botticelli tivesse feito um desenho antes e pintando depois. E a Mona Lisa não, ela já tem essa técnica de esfumato, o olhar enigmático, e você não sabe a expressão dela. Então, você não sabe se ela está triste, alegre, sorrindo, nada. Sorriso enigmático. O famoso sorriso enigmático, e um fundo já com perspectiva, com cenário. Lembre do fundo dos quadros, das pinturas do Frangélico, do Giotto, e compare com as pinturas do Botticelli, do Da Vinci. Já tem um outro olhar, uma outra técnica. E tudo isso dentro do mesmo, vamos chamar assim, estilo. Só que aqui nós já estamos no 500, 1500. Bom, aqui a parede do Louvre, do Museu do Louvre, aonde a Mona Lisa ficava, em 1911. Então, observe que era uma parede comum, ao lado vários outros quadros dos grandes mestres, mas ela já tinha uma certa fama. Ficou mais famosa ainda por conta do roubo. Ela sofreu em 21 de agosto de 1911 por esse senhor daqui, o Vincenzo Perugia, que ele fez parte da equipe do Louvre, e em um determinado momento ele volta, em 21 de agosto, ele sabia como o quadro estava preso na parede, então ele trabalhou no museu, fazia parte da equipe de manutenção, equipe técnica do museu. Então ele sabia todos os pormenores da Mona Lisa. Ele vai em 21 de agosto, pega a Mona Lisa, coloca embaixo do braço e sai do museu. Não tinha tanto sistema de segurança, câmeras, nada disso que a gente tem hoje. E aí ele pega essa Mona Lisa, leva para a Itália. Ela fica guardada até 1913, quando ele devolve, ele achando que a Mona Lisa havia sido roubada por Napoleão Bonaparte, mas não, a Mona Lisa foi comprada por Francisco I, bem anterior a Napoleão, e foi para a França. Tanto é que Da Vinci, ele é italiano, da cidade do próprio nome, né, Da Vinci, mas ele vai morrer na França. E aí, quando esse italiano, achando que vai ser o herói nacional, devolvendo a obra à Itália, ele é preso e a obra é devolvida ao Louvre. Nesse meio tempo, ela já tinha sido altamente divulgada em jornais, revistas e periódicos da época. Então, fora a fama que ela já tinha, por ser uma pintura de Leonardo, tem mais essa na história. E fora todo o enigma que envolve as pinturas de Leonardo, né? Temos aí os filmes O Código da Vinci, né? E outros aí que são fictícios, mas envolvem todas as obras do grande mestre. E aquilo que eu já falei algumas vezes, tem pessoas que passam a vida toda estudando só a Mona Lisa. Um outro pintor também, Michelangelo Buonarroti,
autor de algumas obras, entre as mais famosas, nós vamos ter o Davi, de Michelangelo, que está na Piazza della Signora, em Florença. Ela foi uma escultura inicialmente para ficar no topo da catedral. Depois ela foi colocada na frente de um palácio em Florença. E posteriormente levada para a galeria, né, para a galeria da academia, e colocada uma réplica no seu lugar. Então, essa que está na praça hoje é uma réplica, e essa aqui que está recebendo um banho é a original. Para toda uma questão de preservação do patrimônio. E conta-se que esse bloco do Davi tinha sido rejeitado algumas vezes por alguns pintores. Então, é apresentado ao público 8 de setembro de 1504. O Brasil aí tinha sido achado mais ou menos uns 4 anos. Salvador nem sonhava em ser fundada. Uma outra grande obra, e para quem quiser ver um Davi sem sair do Brasil, não é? O Instituto Brenan, no Recife, tem uma cópia no Jardim. É uma cópia fiel às dimensões e características da obra original. Então, uma das 5 réplicas autenticadas, digamos assim, do Davi de Michelangelo existentes no mundo. Perguntas? Sim. Brenan faleceu tem, se eu não me engano, 30 dias já. Ele faleceu no Recife. Ele já tinha por volta de 92 anos. E, assim, grande colecionador. Já tive, sempre quando eu posso, quando eu vou ao Recife, eu vou no Instituto Brenan e reservo ali pelo menos uma tarde para ver aquela maravilha de... É um equívoco que muita gente, alguns cometem. Isso é perfeitamente normal, porque tem nomes parecidos, né? O que tem no Hospital Aliança é Francisco Brenan, que é o ceramista. Ricardo Brenan é o colecionador. São primos. Francisco é o ceramista, tem a oficina Brenan, também lá no Recife. Quem for ao Recife também Mas tem esculturas do Brenan mesmo, lá de Recife. Tem escultura e tem as cerâmicas. Tem o Brenan. É o mesmo Brenan? É o mesmo Brenan. O Francisco, o Francisco ele era pintor, ele era ceramista, escultor e vários outros. Escultura. Que tem na Aliança. Tanto é que se fala que o Hospital Aliança é a maior coleção de Brenan depois da oficina Brenan no Recife. Isso. E aí você vai... Mas é outro Brenan? É outro Brenan, é o Francisco. Esse do Castelo... Mas foi esse que morreu agora? Não, esse que morreu agora foi o Ricardo. Francisco faleceu ano passado. Tem o Ricardo, Ricardo é colecionador, é o Castelo. Então, quem for a Recife pegar o Uber, alguma coisa assim, falar assim, eu quero ir para o Brenan, Castelo ou oficina? Castelo onde tem a coleção, onde vai ter o Davi de Michelangelo no jardim. E o oficina é onde tem as obras do ceramista, do pintor e do escultor. Que é lindíssimo também, por sinal. São 2 locais ímpares de apresentação. Detalhes à parte, o Davi do Brenan chegou com uma fissura que impossibilitava dele ser colocado em pé, e o Ricardo trouxe uma equipe de restauradores italianos para poder reparar o tornozelo dele. E aqui nós temos a Capela Sistina, que é uma outra grande obra do Michelangelo. Tá? Na verdade, o teto, nós vamos ter dentro da Capela Sistina pinturas de Botticelli e outros pintores. Aquilo que eu falei, é a época do patronato, do mecenas. Então, grandes, poderosas famílias,
os papas vão patrocinar esses pintores, escultores, arquitetos para poder ornamentar suas casas, aumentar suas coleções de arte. E aí nós vamos ter a família Medici, chegou até a ter um papa. E essa gravura retrata justamente a Capela Sistina anterior à intervenção de Michelangelo, que o teto era estrelado, azul com estrelas prateadas. E que ele fez essa maravilha da arte. Então, são cenas bíblicas e que ele pintou na maioria sozinho, tá? E ele pintou deitado. Então, ele botou andaime em toda a Capela Sistina e pintou deitado. Então, aquilo que a gente já ouviu falar dele, ele teve problemas de saúde por conta disso, tá? E aqui são cenas bíblicas. Então, nós temos a criação da luz, a expulsão de Adão e Eva do paraíso, tá? Então, observe que, assim como Leonardo, ele também vai primar pela anatomia. Lembrando que o estudo da anatomia, nessa época, era considerado heresia, tá? Ainda não era bem visto pela igreja. Então, era algo feito meio que por debaixo do pano. E aqui nós temos, né, a Capela Sistina, que é de Baccio Pontelli, que é o arquiteto que projetou. E aqui nós temos duas imagens do Juízo Final, que fica ao fundo da capela, tá? Antes do restauro e pós-restauro. Capela Sistina vista por fora. Capela Sistina, que vai ter esse nome porque ela foi encomendada pelo Papa Sisto IV, tá? E como eu já falei, nós vamos ter pinturas de Michelangelo, de Rafael, Peruggi, Botticelli e outros, mas a mais afamada é o teto e a parede do Juízo Final. E essa imagem que vocês estão vendo aqui é um dia normal de visitação na Capela Sistina. Também a mesma questão da Mona Lisa. Então, nós temos uma grande quantidade de turista e muito pouco tempo. Então, não é possível se ficar muito tempo aqui admirando, né? E lembre das igrejas medievais. Observem, já temos aqui a abertura de janelas, tá? De um lado ao outro, que possibilitam a iluminação perfeita do ar fresco. E tudo isso aqui são pinturas. Então, até essa pintura aqui imitando uma cortina, não é tecida pintura. Então, tudo isso... É incrível isso aí. Eu tive o ano passado. É maravilhoso e a gente fica assim meio perdido. Eu mesmo estava assim, aquela história que eu falei, né? Eu ainda não conhecia tão profundamente, né? O que eu fui dar uma olhada depois. Mas eu achei assim tão lindo, espetacular aos nossos olhos, que me tocou e muitas coisinhas dessas aí, muitos detalhezinhos desses eu lembro, como se fosse até vivendo hoje. Mas da curiosidade e da beleza que eu vi, mas antes eu ainda não tinha essa percepção de jeito nenhum. E eu fiquei muito feliz de conhecer. Capela Sistina é lindíssima. Você não sabe para que lado você olha. Se você olha para cima, se você olha para os lados, não é? Eu, quando eu tive meus, nem sabia para onde é que eu olhava. Optei olhar pelo teto e parede do Juízo Final. Tentei voltar, depois não consegui, pela quantidade de gente, não é? Então, aquele momento assim, que você vai e você tem que aproveitar ao máximo. Aqui uma imagem também do antes e depois.
e imagens mais detalhadas do Davi, que é quase como se fosse uma escultura greco-romana. E aí vou lembrar daquelas esculturas greco-romanas chamados colossos, que eram aquelas esculturas monumentais. E uma imagem que muito pouco nós vemos, Davi visto de costas, né? Com relação à galeria. Então aqui nós vamos ter uma imagem dele vista de frente. Ele está como se fosse em um abside com tetos de caixotão. E detalhes, observem cada grupo muscular, veia, detalhe das mãos, a testa franzida. Esse Davi, comparado a um outro Davi que nós vamos ver na próxima aula, ele não está ele está em posição, ele está pensando como é que ele vai atacar. É aquela cena de Davi que matou o gigante Golias. Só que ele está segurando na mão como se fosse um estilingue, uma arma. Ele está analisando a situação toda. Ou seja, ele está ali, como é que eu vou atacar, como é que eu vou chegar no Golias. E aqui ele em relação a todas as outras obras. Ao tamanho dele com relação à arquitetura, e lembre da imagem dele na fachada do prédio. Aqui uma outra obra do Michelangelo, que é a Pietà, que é aquela cena de Maria segurando Cristo retirado da cruz. E uma característica dessa obra é que ela é a única assinada do Michelangelo. Ele fez essa obra ainda muito jovem. E foi questionado se por ele ser muito novo, se essa obra realmente seria dele. Ele questionou, foi Michelangelo, foi você mesmo que fez? Não, fui eu. Então ele assina nessa faixa, no dorso de Nossa Senhora, a assinatura, acho que é Michelangelo fez essa obra, alguma coisa desse tipo. Ô, Rodrigo. Sim. Essa obra parece com uma que tem dentro lá da Catedral de Brasília, né? É a mesma. Ah, a mesma? É a mesma. A da Catedral de Brasília é o mesmo caso da escultura do Davi do Brennand no Recife. É uma cópia em tamanho e características perfeitas do original. Em mármore, todas as mesmas dimensões. Então, se você olhar para a de Brasília e olhar para essa aqui, é a mesma coisa. Claro. Eu vou colocar na de Brasília para o pessoal ver que eu tenho aquilo na minha câmera, sim, no meu celular. Eu já vi, é lindíssima a de Brasília. Tão perfeita quanto, mas nada substitui ver a original. E é uma coisa que eu digo assim, por exemplo, essa a Pietà de Michelangelo, ela está no Vaticano, certo? Protegida por um vidro, à prova de bala, de marretadas, tá? Porque na década de final de 70 para 80, um geólogo atacou essa imagem a marretadas, não é, destruindo ela em alguns pedaços. E aí se optou por proteger a imagem, não se retirou do ambiente. Apenas botou um vidro protegendo. Mas quem vê a de Brasília, em detalhes, é uma réplica perfeita. E aqui nós temos uma outra, que seria para um túmulo do Papa Júlio II, se não me falha a memória, que vai ser o construtor do Vaticano. Então acontece o seguinte, Michelangelo desculpe, essa obra ela está nessa Basílica de São Pedro Acorrentado, né, em português, traduzindo. E aí observe, não se parece com a igreja. A igreja é essa aqui, com esse tom de perolado em cima,
e essa arcaria embaixo, esses arcos embaixo. Essa é uma igreja. Roma tem muito isso. Tem igrejas que não parecem igrejas. Não é? Parece um mercado. Parece um mercado, parece uma É, galeria de isso. lojas, mas é uma igreja. E ela tem esse túmulo foi feito inicialmente para ficar no Vaticano, mas ele não ficou no Vaticano, ele não está no Vaticano, ele está nessa igreja. E ela é perfeita. Dizem, entre rivalidades artísticas, boa rivalidade artística, ela é mais perfeita que o Davi de Michelangelo, que o próprio Davi. Ela é a representação do Moisés bíblico. Ele tem toda uma leitura, o porquê dos chifres, seria uma conexão com o céu, ele retratou isso em forma de chifres. Tá? Ela está dentro dessa igreja. Então, aquela igrejinha que nós vimos lá por fora é essa por dentro. E aí, aquilo que eu vou chamar a atenção é uma igreja renascentista, mas se vocês lembrarem da aula de Roma, ela tem uma planta de uma basílica romana, uma nave central com galerias laterais e uma abside ao fundo. E perfeitamente, ela só vai ter bancos próximos do altar, que é o que eu já falei anteriormente. As igrejas não tinham bancos. E aqui é o túmulo do Papa. Inicialmente esse túmulo seria bem maior, teria em torno de mais ou menos 50 estátuas. Tá? E Moisés, ele é um senhor de mármore de 2,35 metros de altura. Aqui algumas imagens aproximadas. Reza a lenda, né, que quando Michelangelo terminou essa obra, ele tinha dito parla, de tão perfeita que ela é. Tipo, fale, Davi, crie vida. A impressão que dá é que a roupa tá suja ou é riqueza de detalhe ou é só impressão mesmo? Não, isso é tempo. Ah. Isso aí é tempo. Porque as pessoas trocarem, sabe? Aquela coisa, eu quero tocar na imagem. Sabe? Acho que todo mundo aqui, quem já foi a museu, já teve vontade de tocar em alguma peça. Não é? Então, é o contato da mão humana com a obra de arte. Por isso, não tocar em obras de arte. Quando nós vamos em museus, em locais assim, eles não tocam, justamente por isso. Para você ter uma preservação maior da peça. E aí eu vou lembrar que eu vou trazer, na aula que vem, para quem já esteve na Basílica de São Pedro em Roma, deve lembrar de uma estátua de São Pedro, feita em bronze, em que um dos pés está completamente polido. Que é uma tradição você chegar e tocar a mão. Aquele pé polido é de tantas pessoas, no decorrer dos séculos, passarem a mão. Então, o pé que outrora era bem detalhado, foi ficando liso. Ela tem esse nome por conta das correntes atribuídas à corrente que pertenceu a São Pedro, quando ele foi acorrentado na prisão. E aí eu vou trazer que vai ser a época dos relicários de santos. Então, isso aqui é um relicário. Então, para quem já esteve em Roma, já deve ter observado que algumas igrejas têm uma profusão enorme de relicários. Quando você não tem apenas objetos, você tem o corpo do santo. Isso vai ser muito comum. Então, não se espante quem for a Roma ver algum altar com algum corpo, algum relicário. Tá? Um outro pintor, também muito conhecido, mas morreu jovem e foi sepultado no Panteão Romano. Lembro aquele Panteão que eu mostrei
na aula de Roma, que ele era destinado aos deuses do universo, depois a igreja de Santa Maria, de Nossa Senhora. Rafael Sanzio, pintor também. Ele pintor, ele não chegou a ser escultor. Morreu por volta dos 30 anos, mais ou menos. Aqui é um afresco dele, a Escola de Atenas, que está nas dependências do Museu do Vaticano. Então, observe, nós temos aqui Platão ou Aristóteles, a memória está me falhando agora, mas observem que seguem todos os cânones de uma arquitetura greco-romana. Aqui seria uma basílica, representação de uma basílica romana. E aqui, meio melancólico, o que alguns dizem ser o autorretrato do Rafael. Então, eu falei Rafael, Michelangelo, relembrando aí, Leonardo, Michelangelo e Rafael. Vamos chamar assim a tríade da Renascença. Ou, para quem gosta de filmes de desenho, as Tartarugas Ninjas. Esse é considerado o último quadro do Rafael, que é a Madonna Sistina, porque ela foi encomendada para a Capela Sistina. Ela hoje está na Alemanha. Mas eu vou chamar a atenção, esse quadro em si não é tão famoso quanto os dois anjinhos que ficam na base. Provavelmente você já deve ter visto esses dois aqui separados, já tem cartões postais. Mas o contexto da obra é esse. E aí, então, conseguem visualizar a primeira pintura de Giotto para essa pintura de Rafael? A mudança que nós vamos ter de estilo, metodologia, profundidade, é uma outra. E aí, os anjinhos de base. Esses anjinhos, muitos já... o que esse anjinho está olhando? Aqui o que ele está olhando. Então é isso. Algumas obras, no decorrer da história, elas vão ganhar o que eu vou chamar de vida própria. Ou seja, elas vão ser destacadas do seu local original, não é? E aí nós vamos ter as Três Graças, que eu já falei do Botticelli. Rodin vai fazer muito isso na sua obra. Então, tipo, O Beijo, Eva, que são esculturas pertencentes à Porta do Inferno, ele vai dar o que eu chamo de uma vida própria, ou seja, ela vai ganhar, ser independente daquela obra, vai ter um destaque. Tá? Aqui é os esponsais de Nossa Senhora, o casamento de Nossa Senhora com São José. Então, uma arquitetura bem renascentista. E aquilo que eu falei no início, olha o vestuário. É um vestuário completamente renascentista. Ou a calça, chapéu, todo o método de toda uma composição. E aqui é algo, vocês já ouviram falar nisso? Os 10 dias que não existiram? Eu não. Bom, porque o nosso calendário, e aí vai cair, mas se cair eu vou gerar um terceiro tempo para a gente. Até 1582 nós usávamos o calendário de Júlio César, o calendário juliano. E o nosso calendário atual é um calendário gregoriano, porque ele foi instituído pelo Papa Gregório XIII. Isso porque ele percebeu que se tinha uma diferença da data da Páscoa, ficava cada vez mais longe, e aí foi feito esse ajuste no calendário. Tá?
Então, em 1582, o dia 5 ao dia 14 de outubro, eles foram suprimidos do calendário. Então, se dormiu no dia 5 de outubro,